Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos. Nós estamos usando como roteiro a Confissão de Fé de Westminster. Temos dado a essa série o tema de nossa fé comum, porque esse é um documento de fé da nossa tradição em geral, presbiterianos e reformados do mundo todo subscrevem, e particularmente da nossa denominação. É um documento oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, se alguém quiser saber o que os presbiterianos creem, está aí. Esse é um dos documentos de fé. Mas eu imaginei que os presbiterianos tivessem a Bíblia como única regra de fé e prática. Então tem outros documentos? É verdade, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, não é? É que esses documentos é uma exposição do conteúdo da Bíblia, é uma explicação do conteúdo da Bíblia. Esse documento, particularmente, a Confissão de Fé, ele está organizado em capítulos, não é? E cada capítulo trata de um tema da Bíblia. Nós já estamos hoje no capítulo 21, 21º capítulo. Olha quantos temas nós já estudamos aqui nessa longa caminhada. Já estudamos a respeito de 20 diferentes temas da Bíblia, não é? Então agora estamos no 21º tema. Qual é o tema que estamos estudando? Do culto religioso e do domingo. Então esse é o tópico que nós estamos analisando. Cada capítulo desse, ele é subdividido em parágrafos, não é? Nós hoje chegamos ao 4º parágrafo do capítulo 21. Então, deixe-me ler aí para vocês o modo como esse documento de fé, a Confissão de Fé de Westminster, formula a nossa fé neste 4º parágrafo. A oração deve ser feita por coisas lícitas e por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não pelos mortos, nem por aqueles que se saiba terem cometido o pecado para a morte. Muito bem. O tema do capítulo é culto, não é? O culto religioso e o domingo. Mas, desde o parágrafo anterior, nós estamos estudando sobre a oração. É que a oração é um dos elementos do culto. A nossa tradição costuma fazer a distinção entre elementos e circunstâncias do culto. O que são elementos do culto? Elementos do culto são aquelas coisas essenciais ao culto. Aquelas coisas essenciais. Então, a oração é uma daquelas coisas essenciais, é um dos componentes essenciais do culto. Então, é um dos elementos. Nós vamos ver, acho que ainda hoje, outros elementos do culto. E circunstâncias do culto? São aquelas coisas que não são essenciais. São úteis, né, a gente usa, mas não são essenciais. A gente pode fazer a seguinte distinção também. Os elementos do culto, eles são claramente prescritos na Escritura. E quanto às circunstâncias do culto? As circunstâncias, a gente tem liberdade para decidir
Claro que sempre de acordo com o bom senso e de acordo com princípios da Escritura. Por exemplo, uma circunstância do culto, horário do culto. A Bíblia prescreve um horário para o culto? Não, não prescreve. Então, a nossa tradição entende que isso é uma circunstância do culto. Cada comunidade tem liberdade para decidir qual vai ser o horário do culto. Claro que sempre de acordo com o bom senso, sempre de acordo com princípios da Escritura. Bom, nós vamos cultuar usando bancos ou cadeiras aqui. Uma circunstância do culto. Temos liberdade, não é? Então, elemento do culto, aquilo que é essencial e diretamente prescrito pela Bíblia. Isso aí você não tem liberdade, você tem que seguir o que a Bíblia diz. Então, culto tem que ter oração, é um elemento do culto, não é? Não é uma circunstância. Tá claro aí essa informação? Isso é um jeito nosso de distinguir as coisas que compõem o culto. Então, a oração é um elemento do culto. No parágrafo anterior, no parágrafo 3, nós aprendemos como orar. Então, reverendo Lucas ministrou o estudo na semana passada e, sob a direção dele aqui, a aula dele, nós aprendemos como orar no parágrafo 3. O assunto é o mesmo, oração, agora no parágrafo 4. Mas agora o parágrafo 4 vai nos ensinar pelo que orar e por quem orar. Então você já aprendeu como orar, agora nós vamos aprender pelo que orar e por quem orar. Tranquilo aí? Então vamos ver pelo que orar. Então a nossa confissão de fé, ela diz que a oração deve ser feita por coisas lícitas. Então, nós devemos orar por coisas lícitas, por coisas que são legítimas. Portanto, fica subentendido aí que nós não devemos orar por coisas ilegítimas, por coisas ilícitas. Vamos clarear melhor esse ponto. O breve catecismo de Westminster, aquela sigla ali, BCW, é Breve Catecismo de Westminster. A Assembleia de Westminster escreveu, acho que 5 documentos. Confissão de fé, 2 catecismos, um diretório do culto, um inário, não é? E um sistema de governo. Deu mais de 5, não deu? Deram 6 aí. Mas, então é só para dizer que esse breve catecismo de Westminster foi escrito pelas mesmas pessoas que escreveram a Confissão de Fé. Então, por isso é que eu estou lembrando ali que eles trataram dessa questão na pergunta 98 do breve catecismo. Eles definiram o que é oração. E lá eles definem a oração como o oferecimento dos nossos desejos a Deus por coisas conforme a vontade de Deus. Então, o que a gente faz na oração? A gente oferece a Deus os desejos do nosso coração, não é? Oferecer a Deus é no sentido de submeter a Ele os desejos do nosso coração. Então, quando a gente tem um desejo do coração, a gente submete a Deus em oração esse desejo. Deus nos projetou como seres que desejam coisas, não é? Isso é parte da nossa estrutura. Nós temos um sistema volitivo, nós temos vontade, temos desejos, não é? Mas, por causa da queda, por causa do pecado, nosso coração experimenta desejos legítimos e desejos ilegítimos.
desejos santos e desejos pecaminosos. Não é? Então, orar é submeter, é oferecer os nossos desejos a Deus. O que os nossos irmãos aí estão nos ensinando é que desejos ilegítimos, desejos pecaminosos, não devem ser oferecidos ou submetidos a Deus, porque você já sabe, pela revelação da Escritura, que não é a vontade moral de Deus para você, não é? Uma pessoa não pode, eu estou pensando aqui em assaltar o Banco do Brasil, eu vou orar a Deus para Deus me abençoar nesse desejo. Não faz sentido, não é? Você não vai submeter a Deus um desejo ilegítimo, não é? Um desejo pecaminoso. Então, desejos por coisas contrárias à vontade de Deus são desejos ilícitos e por eles nós não devemos orar. É isso que os nossos irmãos estão dizendo aí. Mas a pergunta é: será que desejos ilegítimos nunca deveriam constar das nossas orações? Eu creio que, de certa forma, deveriam constar nas nossas orações, não é? Eu devo orar a respeito dos desejos ilegítimos, pedindo a Deus a mortificação desses desejos, não é? Então, quando brota no seu coração um desejo pecaminoso, eu preciso dizer: Senhor, mata a cobra no ninho, não é? Que esse desejo seja mortificado. Ele já é ofensivo ao Senhor, não é? Eu posso pecar por desejos. O 10º mandamento fala exatamente de desejos pecaminosos, não é? Não cobiçarás, não desejarás coisas ilegítimas, como a mulher do teu próximo, por exemplo, não é? Então, se um desejo desta natureza brota no coração, eu não devo orar por ele pedindo a satisfação dele, mas eu posso e devo orar por ele pedindo a mortificação dele. Senhor, faça morrer esse desejo. E eu creio que Davi faz isso no Salmo 51, verso 10. Eu creio que Davi aí está orando pela mortificação de um desejo pecaminoso. Salmo 51, 10, alguém leia para nós? Essa famosa e conhecida oração de Davi, ela foi escrita e foi feita naquele contexto de arrependimento de Davi do seu pecado vergonhoso, não é? Todos nós conhecemos o triste evento na vida de Davi, que desejou uma mulher que não era sua, possuiu essa mulher, e depois que ela ficou grávida, Davi facilitou a morte do esposo. Então, Davi pisou feio na bola, não é? E quando Deus o conduziu ao arrependimento, por meio da confrontação do profeta Natã, Davi arrependeu-se, e esta é a expressão do arrependimento de Davi. E ele ora aí pelo seu coração. Quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, Davi sabe que na raiz do seu problema estavam os seus desejos pecaminosos. Tudo começou quando brotou no coração dele um desejo pecaminoso. Se ele tivesse naquele momento arrependido: Senhor, pequei contra ti, eu cobicei, eu desejei algo pecaminoso, perdoa-me, tenha misericórdia de mim. Talvez o pecado dele não teria se consumado e não teria trazido sobre ele e a sua geração
consequências tão danosas, não é? Mas mesmo depois que pecou e se arrependeu, consumou os desejos do coração, Davi ora, né? Senhor, dá-me um coração puro. Ele sabe que aqueles desejos eram a impureza do coração dele. Então, dá-me um coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável. Davi está dizendo a mesma coisa, aí na poesia hebraica, ela é estruturada com base em paralelismos de ideia. Então, tecnicamente, a gente chama isso de, pode ser um paralelismo sinonímio ou um paralelismo antitético. Sumiu o nome. Antitético é quando você faz um paralelismo com duas ideias contrárias, não é? Mas aí é sinônimo. Ele está dizendo a mesma coisa ligeiramente diferente. Senhor, dá-me um coração puro, e não apenas isso, dá-me um coração que não se abale, que não se deixa seduzir, não é? Davi viu a mulher tomando banho e foi fisgado por esse olhar, não é? Então ele disse, Senhor, dá-me um coração que não se deixa fisgar, que não se abale diante do fascínio, não é? Do mundo e etc. Então, Davi está orando por desejos ilegítimos, não está? Então, o que eu quero que você entenda? O que a confissão de fé está dizendo que você não deve orar por coisas ilícitas é que você não deve orar pela satisfação de desejos ilícitos. Mas você pode e deve orar pela mortificação dos desejos ilícitos. Irmãos, nós precisamos aprender a cuidar do nosso coração. A Bíblia diz, sobretudo, acima de tudo, guarda o teu coração. Cuida do teu coração. Se nós aprendermos a auscultar, observar os desejos do nosso coração, nos arrepender deles, não é? Antes que o pecado se consuma, nós estamos crescendo espiritualmente. É isso que nós devemos fazer, orar pelos desejos nesse sentido de mortificar. Tranquilo aí? Então, pelo que orar? Não orar por coisas ilícitas. Mas aí continua esta articulação do parágrafo 4, né? Além de não orar por coisas ilícitas, ou só orar por coisas lícitas, é assim que eles colocam aí, devemos orar por todas as classes de homens que existem atualmente ou que existirão no futuro, mas não orar por pessoas que já morreram. Então, a nossa tradição entende que se formos fiel à Bíblia na nossa prática da oração, nós oraremos por todas as classes de homens. Todos os homens, todas as classes, não é? Homens bons, homens maus, não é? Orar até pelos inimigos, aqueles que nos ferem, que nos fazem mal, né? Orar por toda a classe de homens, porque esse é o ensino da Escritura. Vejam 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Paulo conclama Timóteo, jovem pastor, a orientar o seu povo, a sua igreja, os seus liderados, a orarem por toda classe de homens. O que diz aí 1 Timóteo 2, 1 e 2?
Então veja bem, Jetro, Paulo diz a Timóteo que a igreja deve cultivar a prática de oração por todos os homens, não é? Por todas as classes de homens, de pessoas. E aí ele depois dessa orientação mais geral, mais generalizada, ele especifica, inclusive por homens que estão investidos de autoridade, pelos reis, pelo imperador. Essa era uma época em que essas pessoas investidas de autoridade, a igreja vivia sob o domínio do Império Romano, e muitas vezes, a história mostra isso, a, a, a atitude desses homens investidos de autoridade no Império Romano eram atitudes muito hostis para com a igreja. É só você ler lá e ver quantas vezes a igreja sofreu nas mãos desses homens, não é? Muitas vezes truculentos, não favorecia o avanço da igreja. E Paulo chega a dizer: orem para que nós, a igreja, vivamos vida tranquila, mansa, não é? Para que a igreja possa ter paz, né? Porque a gente percebe então que está subentendido aí que mesmo homens maus, que nem sempre favorecem a igreja, devem ser objeto, alvo das nossas orações. Curiosamente, os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé, ao nos ensinar sobre o que orar, inclui aí pessoas que nem sequer nasceram ainda, não é? Então é curioso isso, né? Você pode orar por pessoas que nem sequer nasceram ainda, né? De repente você pode orar pelos seus netos que você não tem ainda. Pode orar pelos seus netos que você não tem ainda, né? Mas como, reverendo? Há uma base bíblica para isso. Jesus Cristo orou por pessoas que ainda não haviam nascido. Vocês se lembram lá na oração sacerdotal dele? Vejam João 17, verso 20. Jesus ora pelos seus discípulos, inclusive por aqueles que ainda haveriam de nascer e serem alcançados pela graça de Deus. Preste bem atenção, Jesus orou por você quando esteve aqui encarnado. É claro, ele ora hoje por você, não é? Que ele está à direita do trono de Deus intercedendo por nós. Mas Jesus, nos dias da sua humilhação, orou por você e nós temos o registro aí. Alguém leia para nós? Então, ele orou por pessoas que ainda estavam no futuro. Então, por quem devemos orar? Quais são as pessoas pelas quais devemos orar? Somente pelos nossos irmãos da fé? Pela nossa família biológica? Não. Você deve orar por todo tipo de gente. Você deve orar pelos seus inimigos, pelos que te ofenderam, não é? Jesus orou lá na cruz por aqueles que estavam agindo contra ele de maneira muito cruel. Ele orou por eles e você pode orar, inclusive, por pessoas que ainda estão no futuro. Mas aí a confissão de fé faz uma ressalva muito importante, que não devemos orar por pessoas que já morreram. Certamente, os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé estão aí combatendo uma
prática da tradição católica romana, que até hoje, não é? Acreditam que pessoas que já morreram podem ser favorecidas pelas nossas orações. Concílio de Trento, se não me engano, é que trata da doutrina do purgatório, porque a crença católica romana crê que os fiéis que morrem perfeitos vão para o céu. Aqueles que cometeram algum tipo de pecado mortal já vão para a condenação eterna. Mas a grande massa, a grande maioria que morrem imperfeitos, mas que não cometeram nenhum pecado mortal, eles ainda vão passar por um processo de sofrimento temporário e aperfeiçoamento no chamado purgatório. E essas pessoas são favorecidas pelas orações que se faz na terra por elas, pelas missas que se celebram em favor delas. Está aí essa prática da missa do sétimo dia, né? Já começa a intercessão por alguém que já partiu. A nossa tradição diz: essa prática não é cristã. Essa prática não tem base na Escritura. Nós não devemos orar por pessoas que já morreram, porque nós não cremos na doutrina do purgatório. Nós cremos que a morte sela o destino eterno da pessoa. A Bíblia diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso, juízo, não é? Prestação de contas. Não há nenhuma possibilidade de alguém que já morreu ser beneficiado pelas nossas orações. Então é uma prática inútil, antibíblica, e que a nossa tradição entende que não devemos fazê-lo. Coloquei esse texto aí do segundo livro de Samuel, porque a gente percebe que foi nessa direção que Davi caminhou, não é? Olha, segundo Samuel 12, versos 21 a 23. Então, a gente percebe que, no entendimento de Davi, a morte do seu filho, por quem ele orava e jejuava, a morte do seu filho tirava todo o sentido da sua oração, porque uma vez que ele morreu, não fazia mais sentido continuar orando por ele. Então, por quem devemos orar? Orar por todos os homens, mesmo aqueles que nos fazem mal. Devemos orar, inclusive, por pessoas que estão no futuro, mas nunca devemos orar por pessoas que já morreram. Então, pelo que orar? Coisas lícitas, legítimas, não é? Que estão de acordo com a vontade revelada de Deus. Por quem orar? Por todos os tipos de homens, inclusive pessoas que não nasceram, mas nunca orar por pessoas que já morreram. Muito bem. E aí, no finalzinho aqui desse parágrafo, os nossos irmãos colocam uma cláusula aí, não é? Não devemos orar nem pelas pessoas que saibamos terem cometido pecado para a morte. Uma cláusula difícil, né?
Eu acho que eu vou deixar isso aí para o reverendo Lucas tratar com vocês na semana que vem. Essa é uma cláusula difícil de a gente lidar. Mas por que é que, por que é que os nossos irmãos colocaram isso aí? Eles estão repercutindo um ensino da Escritura, não é? A Escritura fala de um tipo de pecado que a gente pode chamar de pecado para a morte, ou o pecado sem perdão, não é? Então a Bíblia fala disso. Pessoas que, quando a gente vê os textos, todos eles tratam de pessoas que foram contempladas com manifestações da graça de Deus e, mesmo assim, se endureceram de maneira deliberada e de maneira irremediável. Então, a Bíblia diz dessa triste possibilidade de alguém que foi favorecido pela providência, pela graça de Deus, teve contato com manifestações da graça de Deus e ainda assim, se endurecem de maneira deliberada e de maneira irremediável. Então parece que é desse tipo de pessoa, desse caso, que essa última cláusula aí do parágrafo 4 está tratando. Vamos ver essas passagens que falam dessa possibilidade triste. 1 de João 5,16. Alguém leia. Então veja bem, Osório. João está falando que existe um tipo de pecado que seria uma queda irremediável, irreversível. E aí ele diz que é inútil orar nesta situação, porque foi uma queda irremediável, um endurecimento irreversível. Está aí, não há como negar que Pedro fala desta possibilidade, Pedro não, João. E, inclusive, diz aí que a prática da oração, nesse caso, seria uma coisa inútil. Um outro episódio, esses aí são textos paralelos, Mateus e Marcos, são textos paralelos. Leiam aí Mateus 12, 31 e 32. Angélica, está aí uma outra passagem, não fala de pecado para a morte, mas tudo indica que é uma situação análoga, semelhante, parece que é a mesma coisa que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que existe um tipo de pecado que é imperdoável. O contexto aí diz que Jesus está falando a respeito daquelas pessoas que disseram que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. De fato, aquelas pessoas estavam diante de uma manifestação tremenda, não é? Da presença do reino de Deus entre os homens. O próprio Deus estava ali encarnado e manifestando
um sinal, dando uma pista de que ele era aquele que veio para vencer Satanás. Ele é aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. É aquele profetizado desde Gênesis 3,15. Então, aquelas pessoas que ali estavam tiveram contato com uma revelação maravilhosa. E, a despeito disto, atribuíram àquilo que viram a obra de Satanás. Então, houve um endurecimento que Jesus disse, irremediável. Irremediável. Isso aí é irreversível. Parece que é a mesma coisa. Então, parece que há essa possibilidade, sim, de uma queda irremediável. Hebreus 6, versos 4 a 8. Vamos ler esse texto também, porque é um texto que parece falar de coisa semelhante. Olha só, Osório, vamos fazer uma pausa aí, né? Então, ele está falando de pessoas que tiveram o privilégio de ter contato com manifestações maravilhosas da graça de Deus. Diz aí que provaram de coisas maravilhosas, não é? Mas a despeito de terem contato com essas coisas tão maravilhosas, se endureceram. Continue lendo. Olha, então o escritor de Hebreus está falando de pessoas que se endureceram de uma maneira irreversível, não é? Essa é uma possibilidade muito triste e, aliás, uma advertência, não é? Nós que temos o privilégio que temos aqui, né? De, de ter contato, experiências com a Escritura, a bênção de termos mestres cristãos que nos ensinam, poder adorar dominicalmente, livremente, cantar os louvores do Senhor, isso aumenta a nossa responsabilidade, não é? Então, é uma advertência muito séria, muito grave. Continue lendo, Odório. Olha essa metáfora. Então, a metáfora é a seguinte: a terra que absorve a chuva, continue lendo. Continue lendo. Olha a comparação que ele faz. Ele diz: uma terra que, pela graça de Deus, recebe chuvas, é bem cuidada, recebe todas as condições necessárias para produzir bom fruto, e a despeito disso produz espinho. Essa é uma terra que a gente precisa amaldiçoá-la, não é? Então, percebe a comparação? Então, há certas pessoas que teriam tudo para render-se ao Senhor, tiveram todas as oportunidades possíveis, toda a circunstância favorável, e ainda assim se endurecem
e faz isso muitas vezes de maneira irremediável. Então, a que conclusão nós chegamos aqui? Certamente que os nossos irmãos que escreveram a confissão de fé estão pensando nessa possibilidade que ela é bíblica. É possível um endurecimento de maneira irreversível, irremediável de uma pessoa? A resposta bíblica é sim, é possível. Mas a pergunta é a seguinte: é possível para nós saber que uma pessoa chegou a esse ponto de um endurecimento irreversível? Eu posso saber que uma pessoa chegou a esse ponto, falar, não vou mais orar por esse cara, não, porque esse já chegou nesse ponto. Percebe a diferença? É possível chegar? É possível chegar. A minha pergunta agora é possível que nós saibamos que alguém chegou a esse ponto? Minha opinião é que é possível que de maneira extraordinária, Deus tenha dado a pessoas especiais, em momentos especiais, esse discernimento espiritual. Por exemplo, quando João fala no texto que nós lemos, que não deveriam orar por pessoas que cometeram pecado para a morte, a minha opinião é de que João está pensando nos falsos mestres a respeito dos quais ele fala na sua carta. João está advertindo os seus leitores para o perigo de falsos mestres. Na primeira epístola, capítulo 2, versos 19 e 20, ele diz: eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Então eu creio que João, como apóstolo, recebeu de Deus, naquela situação específica, um discernimento espiritual a respeito da situação daquelas pessoas às quais ele está se referindo, os falsos mestres dos seus dias. Irmãos, isso é um ponto que tem sido motivo de estudos. Por exemplo, veja bem, estudiosos se debatem com o quanto os apóstolos tinham domínio sobre certos dons espetaculares deles. Por exemplo, o dom de cura que os apóstolos tinham. Os estudiosos ficam tentando entender, será que eles tinham o domínio para usar aquele dom quando bem entendessem? A minha opinião, claro, que eu aprendi com outros, eu acho que é a melhor maneira de ver, eu acho que não. Eu acho que Deus dava aos apóstolos um discernimento espiritual especial, específico em determinados momentos. Por exemplo, quando Pedro e João saem lá do templo e o sujeito está lá pedindo esmola, e ele fala, rapaz, não tem nenhum tostão aqui, nenhuma moedinha, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E cura o paralítico. Eu creio que aquilo foi um discernimento espiritual de Deus para fazer aquilo. Evidências desse meu entendimento. A gente não vê os apóstolos, por exemplo, marcando hora, dia para realizar esses milagres. Ó, dia tal, lá na praça tal, vai lá que você vai ver um milagre. A gente não vê na Bíblia os apóstolos marcando esse tipo de coisa. Eu acho que isso era uma intervenção momentânea, especial do Espírito Santo na vida de um apóstolo ou de um profeta.
Por exemplo, o apóstolo Paulo deu conselhos para Timóteo, não é isso? Para que ele não bebesse só água, tinha problemas estomacais, que ele devia tomar um pouco de vinho para melhorar os problemas estomacais. Se Paulo tivesse controle e domínio do seu dom de curar, ele poderia simplesmente chegar lá e falar: está curado. Percebe? Então, eu acho que eu posso transportar para essa questão. Então, eu acho que João teve um discernimento espiritual especial como apóstolo. Jeremias parece ter tido essa revelação especial. Veja Jeremias 11:14. Olha só, Enéas, Deus dizendo aí, ó, não precisa orar mais por esse povo. Eu não vou ouvir a oração de vocês. Chega. A oportunidade de arrependimento acabou. Está falando de Judá. Durante vários momentos, várias ocasiões, o povo foi advertido para que se arrependesse dos seus pecados, abandonasse os seus ídolos. Não deram ouvido. Agora Deus falou assim: chega, acabou. Agora é exílio. 70 anos na Babilônia. Acabou. Nabucodonosor já está preparado. Não precisa mais orar. O tempo da oportunidade de arrependimento cessou. Deus deu a Jeremias essa percepção, esse discernimento de que agora acabou para ajudar. Entendeu? Então Deus deu a Jeremias, Deus deu a João. Lembra do episódio de Ananias e Safira? Não é? Quando a Safira chega, os apóstolos disseram: ó, está aí aqueles que levaram o corpo do seu marido e vai levar o seu também. Como é que eles sabiam que ela ia morrer naquela hora aí? Teve um discernimento espiritual de que Deus manifestaria o seu juízo sobre Safira, como fez com Ananias. Não é isso que diz ali? Olha aí, verso Atos 5:9. Eis aí a porta os pés dos que levaram o seu marido, e eles vão levar você também. Como é que os apóstolos souberam? Acho que uma manifestação especial, um discernimento especial. Qual a minha conclusão? Pessoas podem passar do ponto e Deus dizer: acabou. Irreversível, irremediável. Pode. Nós podemos saber quando isso acontece? Pela Bíblia, Deus pode dar esse discernimento e deu a apóstolos e profetas. Eu não sou apóstolo e nem você é apóstolo e profeta no sentido bíblico. Nenhum de nós tem autoridade apostólica ou autoridade profética no sentido bíblico. Então eu entendo que nós devemos orar por todas as pessoas, clamar por todas elas, para que Deus tenha misericórdia, enquanto houver esperança. Eu não sei, embora essas coisas possam acontecer, de pessoas passarem do ponto, eu não sei quais foram as pessoas que passaram do ponto. Então eu devo orar por todas elas e diga: Senhor, tenha misericórdia, conduza ao arrependimento, leve a Jesus essa pessoa em arrependimento e fé.
e deixa o resto com o Senhor. Eu sempre devo tratar todos os casos como casos que, se Deus quiser, poderá remediá-lo, poderá reverter. Então, eu acho que esta é uma maneira bíblica, sensata, sábia de agir diante dessa possibilidade triste que a Bíblia nos fala. Oi. Qual é o pecado imperdoável? É a rejeição deliberada da graça oferecida em Jesus. Quem rejeita a graça oferecida em Jesus está perdido. Não é? Quem rejeita, tendo partido desse mundo em rebeldia contra Deus. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Mas enquanto ele estiver no tempo, eu preciso considerar, ele pode escapar dessa ira e orar por ele. Mas se ele partir desse mundo em rebeldia contra o Filho de Deus, a ira de Deus permanecerá sobre ele por toda a eternidade. Entendeu aqui o ponto? Então, qual é o pecado sem perdão? É a rejeição da graça de Deus eternamente. Se nunca a pessoa se render a Cristo em nenhum momento, ele estará eternamente condenado, eternamente debaixo da ira de Deus. Reverendo, mas como é que eu sei se eu cometi esse pecado sem perdão ou não? Só o seu medo de ter cometido já é uma evidência de que você não cometeu, não é? Se você tem esse temor, não é, de ser rejeitado pelo Senhor, porque o Senhor é precioso para você, né? Pois não, Ana Rita? Não, não, não. Ah, não creio que, que alguém que tira a própria vida seja um sinal de cometer. Não creio que o suicídio seja o pecado para a morte. Não creio, não creio. É um caso, é uma questão muito triste, muito difícil. A verdade é que a Escritura nos ensina que nós devemos ser extremamente cautelosos, extremamente moderados e humildes a respeito do julgamento do destino eterno das pessoas. Nenhum de nós pode fazer juízo sobre o destino eterno das pessoas. Só Deus pode fazer juízo a respeito do destino eterno das pessoas. Pois é. Uhum. É sobre a prática da oração, né? Mas
veja bem, o meu ponto é o seguinte: eu creio que nós não podemos dizer nada a respeito do destino eterno de uma pessoa. Sobre o destino eterno de uma pessoa pertence a Deus. Acho duas coisas. Acho que nós vamos ter dois tipos de surpresas na eternidade. Não veremos lá muita gente que achávamos que veríamos. E vamos ver lá gente que eu nunca imaginei que veria lá. Entendeu? Uhum. Não, fique à vontade. Tem. O pecado para a morte, eu tenho entendido e acho que faz sentido, é a rejeição definitiva da graça oferecida em Jesus. Todos aqueles que rejeitaram a graça de Jesus, ele é. Vamos pensar num caso para você fazer a distinção. Quem tem o filho tem a vida. Quem não tem o filho, morte eterna. Agora, eu não posso de maneira inequívoca dizer quem tem o filho e quem não tem. Percebe? Vamos pensar aqui numa hipótese. Imagine que eu estivesse naquele dia lá no Calvário, aquelas 3 cruzes, e imagine que eu conhecesse aqueles 2 malfeitores, soubesse da folha corrida deles. Acho que aquele diálogo que aconteceu ali na cruz, nem todos que ali estavam ouviram e tomaram conhecimento. Aquilo aconteceu entre gemidos de dores, muito barulho. Aquele diálogo que a gente tem, lembra de mim quando estiver. Possivelmente, um observador desavisado não tomou conhecimento disso. E com base na folha corrida dos 2 malfeitores, ele poderia concluir que os 2 se perderam. O ponto é que o nosso julgamento das coisas é muito precário. Sondar o coração das pessoas, ninguém pode fazer isso. Nós podemos julgar a atitude, julgar comportamento e dizer: esse comportamento não é um comportamento cristão. Essa atitude é condenável pela Escritura. Deus abomina esse tipo de coisa. Isso eu posso dizer. Mas dizer, você não é crente, não posso dizer. Só Deus pode dizer isso. Percebe? Quando o conselho examina alguém para receber como membro da igreja, o conselho não pode fazer juízo inequívoco da condição espiritual daquela pessoa. O conselho julga o entendimento da fé, julga o comportamento, julga a sua confissão da fé e diz: olha, eu o recebo como meu irmão em Cristo. Enquanto você agir como cristão, você é meu irmão. Então, o conselho não pode dizer: esse é cristão, esse não é cristão, esse é salvo, esse é perdido. Não, o conselho não pode julgar e ninguém pode julgar isso. Entendeu? É isso.
Muito bem. Paramos aqui só no parágrafo 4º, né? Íamos agora para o 5º, mas vai ficar para a próxima semana. Mais alguma pergunta, alguma consideração? É um assunto complexo, difícil, não é? Isso deve simplesmente humilhar o nosso coração, advertir-nos quanto a essa triste possibilidade, não é? De resistirmos de maneira irremediável à ação do Senhor.